Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você em mais uma aula a respeito da teologia bíblica das cartas gerais. Nesse nosso estudo, nós queremos mostrar para você como nós podemos extrair teologia a partir do estudo aprofundado de uma passagem bíblica. Eu quero fazer isso compartilhando com você o estudo exegético que foi feito por mim em uma passagem da carta aos Hebreus, capítulo 9, do verso 15 ao verso 17. É uma alegria poder compartilhar esse estudo com você. Ele foi realizado com o propósito de obtenção do grau de mestre no meu curso de mestrado no Centro de Pós-Graduação André Jumper. Então foi um estudo desenvolvido com muito cuidado, com muita aplicação, tendo em vista que se tratava de uma monografia de final de curso de mestrado. E é, uma, é um privilégio poder compartilhar esse estudo com vocês. E, como eu disse, a ideia aqui é mostrar essa progressão natural que existe entre um estudo exegético e a teologia que um estudo como esse pode revelar, tal como ela se encontra ali no próprio texto bíblico. O que acontece muitas vezes é que quando nós não vemos esse relacionamento claro entre a passagem bíblica e o ensino teológico, ele pode soar artificial, ele pode soar, como muitas pessoas às vezes alegam, é, algo que parece mais uma filosofia do que uma teologia propriamente dita. Mas no caso da teologia cristã, da sã doutrina cristã, isso não é assim. A boa teologia ela sempre está amparada na Escritura Sagrada e ela sempre tem implicação prática. E são essas relações entre o texto bíblico, a teologia, as aplicações práticas para a nossa vida que eu pretendo mostrar para você por meio desse estudo. Então vamos lá, vamos olhar de perto para a passagem de Hebreus 9, 15 a 17. E antes de olhar para essa passagem propriamente dito, eu gostaria de situá-la no seu contexto, para que você possa acompanhar o estudo exegético que nós faremos. Então veja, como vocês sabem, o tema de Jesus apresentado como sumo sacerdote é um dos temas principais da carta aos Hebreus. E a passagem que será alvo do nosso estudo exegético se encontra dentro desse argumento, dentro desse grande argumento construído pelo autor de Hebreus, que aponta para a obra sacerdotal de Jesus. Esse é um tema muito peculiar da carta aos Hebreus, embora ele tenha sido aventado em outros lugares, mas é particularmente na carta aos Hebreus que Jesus é apresentado como um sumo sacerdote. Esse assunto é introduzido em Hebreus capítulo 5, no qual o autor aponta para Jesus como um sacerdote capaz de se condoer com nossas fraquezas, porque ele é semelhante a nós, ele foi feito homem, apesar de ser o Filho eterno de Deus. E esse texto termina com o autor de Hebreus apontando para Jesus como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas essa insinuação ela é interrompida bruscamente porque o autor nesse ponto faz algumas advertências severas, algumas exortações aos seus leitores. E após essas exortações, no final do capítulo 6, ele retoma esse assunto de Jesus como sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Na verdade, o autor de Hebreus ele constrói, nesse caso, em cima do Salmo 110, versículo 4. O salmista ali diz que o Filho de Deus, esse rei davídico, ele foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, apontando para a necessidade de um sacerdócio melhor do que o sacerdócio levítico. Então o autor de Hebreus ele procura explicar
o que esse salmo significa. E ele faz isso apontando em primeiro lugar para o sentido da onde essa ideia é extraída. O autor de Hebreus olha para Gênesis capítulo 14, onde a história de Melquisedeque e Abraão é apresentada para nós, e então ele mostra que esse rei sacerdote, cujo nome significa rei de justiça, e que era rei de Salém, ou seja, rei da paz, é uma figura emblemática. Essa figura, em muitos aspectos, tipifica e antecipa a obra que Jesus vai fazer. E foi a esse sacerdote rei que Abraão deu seu dízimo. Foi esse sacerdote rei que abençoa Abraão. Portanto, por meio dessa explicação histórica, dessa exegese teológica, vamos dizer assim, dessa interpretação teológica da passagem de Gênesis 14, que o autor de Hebreus vai mostrar por que o sacerdócio segundo Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. E ele vai mostrar também que Jesus Cristo ele se alinha a esse sacerdócio especial. Veja, Jesus, segundo a carne, como diz o autor de Hebreus, é da tribo de Judá, uma tribo que não tem o direito ao sacerdócio. Mas o autor mostra para nós que existe um precedente no Antigo Testamento de alguém que foi um sacerdote do Deus Altíssimo, em muitos sentidos superior ao sacerdócio dos próprios levitas, e que exerceu de fato com pleno direito esse sacerdócio. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele é diferente por quê? Porque primeiro ele é um sacerdote ligado a um rei, ele é um sacerdócio eterno, porque Melquisedeque não tem a sua descendência apontada na escritura. Os sacerdotes levitas eles herdam o sacerdócio e eles morrem, necessitam ser substituídos, mas Melquisedeque não. A morte dele não é registrada, então ele ficou como um sacerdote para sempre. E esse sacerdote, portanto, ele é superior também pelos fatos que eu já mencionei, pelo fato de Abraão ser abençoado por ele, de Abraão dar a ele o dízimo. Você dá o dízimo a alguém que é superior a você na mentalidade do Antigo Testamento. Você é abençoado por alguém que é superior a você. E nesse sentido, Levi estava em Abraão. Abraão é o avô de Levi. Então, como uma figura superior a Levi, é como se Abraão mesmo tivesse reconhecido a superioridade desse sacerdócio. Bem, o autor de Hebreus vincula Jesus a essa figura e diz que o sacerdócio de Jesus não é segundo a carne, não é segundo a linhagem sacerdotal de Levi, mas ele tem o direito de ser sacerdote, assim como Melquisedeque foi feito sacerdote. E é o próprio Deus quem faz o filho sacerdote. E o autor de Hebreus lança a mão de alguns textos para apontar isso. Tu és o meu filho, eu te gerei, mencionando o Salmo 110, versículo 1, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se valendo do Salmo 110, o autor de Hebreus argumenta que Deus estabeleceu Jesus como esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, esse argumento é construído para mostrar que Jesus tem um sacerdócio superior. E o sacerdócio muda justamente porque era necessário que fosse assim. O sacerdócio dos levitas, o sacerdócio do Antigo Testamento, é meramente uma parábola, uma figura de coisas maiores. E Jesus ministra nesse tabernáculo superior, o tabernáculo nas alturas. É de lá que ele ministra. Ele possui uma oferta melhor para oferecer, o seu próprio sangue, que ele oferece livremente. Ele desempenha esse sacerdócio à luz de uma aliança superior daquela firmada com os levitas, da nova aliança anunciada por Jeremias. Portanto, a aliança a qual Jesus está ligado, o sacrifício que ele oferece, o tabernáculo no qual ele ministra, o sacerdócio que ele exerce, tudo isso é superior
as coisas do Antigo Testamento, porque essas coisas eram uma representação de uma realidade que é consumada em Jesus. No final das contas, o que o autor de Hebreus argumenta é: nós sabemos que não é por causa de sangue de animais, de sangue de ovelhas, que a nossa consciência é purificada, que o nosso ser interior é purificado. Essas coisas tinham sentido ritual exterior, mas elas apontavam para uma realidade espiritual superior. E essa realidade é consumada por meio de Jesus Cristo. Hoje nós sabemos isso. Ele revelou isso para nós. A sua obra nos mostra isso. Portanto, essas coisas antigas cumpriram seu papel, mas foram superadas e deixadas para trás. A gente pode olhar mais de perto para isso, olhando para o contexto imediatamente anterior à nossa passagem, que começa no versículo 8. Como eu disse, esse texto mostra essa dicotomia, vamos dizer assim, esse dualismo entre aquilo que é terrestre e temporário e aquilo que é celestial e eterno. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Diferentemente dos sacerdotes da aliança levítica, Jesus não ministra em um santuário erigido por homens, mas ele ministra na própria presença de Deus nas alturas, para oferecer uma oferta superior. Então veja, a aliança a qual Cristo está ligado, que ele veio inaugurar, que ele veio estabelecer, ou renovar, né, trazer, é uma aliança interior e uma aliança superior. Mas agora alcançou ele em ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Na sequência, o autor de Hebreus traça ele descreve para nós a aliança levítica para mostrar realmente a sua ineficácia no final das contas. Esse texto, né, o velho e terreno sacrifício, estou usando aí as terminologias de Arthur, o autor de Hebreus mostra para nós, por meio desse texto, que o sacerdócio levítico, tal como ele é ilustrado ali no seu momento mais apoteótico, que é o dia da expiação, ele tem que se repetir todos os anos. O sacrifício que é trazido é um sangue de animal que é ineficaz para purificar a consciência e o coração. Ele só purifica ritualmente. Ele é feito por um sacerdote que morre, né, e que não oferece a si mesmo como oferta, mas oferece a oferta de um animal. Portanto, o autor de Hebreus mostra que o dia da expiação cumpriu o seu papel, ele teve o seu lugar, mas ele não é um fim em si mesmo. Ele apontava, necessariamente ele apontava para algo superior, para algo melhor que viria. É isso que eu estou querendo dizer. Né? O autor de Hebreus ele escreve que essas coisas, o dia da expiação, é uma parábola para a época presente. Foi uma figura que o Antigo Testamento usou, um tipo que apontava para uma realidade superior. E, segundo essa, se oferecem tanto dons como sacrifícios ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, impostas até o tempo oportuno de reforma. E esse tempo chegou agora com Cristo. E aquilo que Jesus faz, ele faz trazendo um sacrifício novo que é apresentado em um tabernáculo celestial. E aí nós estamos no texto que imediatamente antecede o texto que servirá de estudo para nós, a passagem que nós iremos estudar. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele está apontando Jesus aí como o sumo sacerdote dos bens presentes, pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Cristo não se repete como se repetiu o dia da expiação ano após ano. Ele não levou sangue de animal, ele levou seu próprio sangue santíssimo para efetuar a expiação. Ele não obteve uma purificação
parcial, temporária, mas ele obteve redenção eterna. Então, é o sangue de Cristo que foi oferecido pelo Espírito Eterno. E dessa forma ele é capaz realmente de purificar a nossa consciência. Se o sangue dos animais purificavam o adorador ritualmente, quanto mais o sangue de Cristo. É a argumentação Calvaiomer que eu já mencionei para vocês, né? Do menor para o menor. Se o sangue do animal era eficaz em certo sentido, quanto mais o sangue de Cristo. Então, o autor de Hebreus argumenta até aqui, mostrando a necessidade do sacrifício que Cristo irá oferecer como sumo sacerdote. E a respeito desse sacrifício que ele oferece, tanto a respeito da sua necessidade quanto a respeito da sua eficácia, do seu resultado, que o autor de Hebreus falará nos versos 15 a 17, que serão estudados por nós por meio desse estudo exegético. Então aí está o texto para você ler e acompanhar o estudo que nós vamos fazer daqui para frente. Na versão da Bíblia Almeida Revista Atualizada, o texto aparece dessa maneira. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E aí, o versículo 16 vai dizer assim: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Observe, eu vou pôr o mouse aqui para você ver, que nos lugares no lugar do texto onde aparece a palavra testamento, existe um asterisco também na sua Bíblia, aqui e aqui. E quando você olha no rodapé da sua Bíblia, se ela é Almeida Revista Atualizada, você vai perceber que ali está escrito assim, no lugar onde tem o asterisco, testamento ou aliança. E quando eu decidi fazer o estudo dessa passagem, eu decidi porque sempre que eu li esse texto eu me deparava com esse asterisco e ficava perguntando, mas como é que uma palavra pode significar duas coisas tão diferentes? Testamento ou aliança? Por quê? Por que uma mesma palavra... Por que pode ser feita essa escolha entre aliança e testamento? São palavras que, evidentemente, têm um sentido bastante diferente entre si, né? E isso nos leva ao problema exegético no qual se baseia esse estudo. Você não precisa se preocupar com o texto grego que está aparecendo ali, né? Você não tem nenhuma obrigação de conhecer o grego para ensinar na sua igreja ou para estudar a sua Bíblia. Se você é pastor e teve esse treinamento, isso é uma ferramenta que você pode usar, evidentemente, mas a Bíblia que temos em português é suficiente para que as pessoas consigam aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar e também se tornem aptas para ensinar na igreja. Mas eu só estou querendo destacar por meio das cores ali, que se você olhar para aquilo que está em amarelo, para a palavra grega que está em amarelo, essa palavra grega é a palavra diateque. Ela aparece aí em três declinações gregas diferentes, mas você pode perceber que é a mesma palavra, a palavra diateque. E essa palavra, e aí que está o problema, realmente na língua grega ela tem um sentido ambíguo. Ela pode realmente significar testamento ou pode significar aliança. Por isso a dificuldade de tradução para a língua portuguesa. E se você olhar a palavra em azul, a palavra que é traduzida como testador na nossa versão Almeida Revista Atualizada, você vai perceber que ela se parece com a palavra diateque. É a mesma raiz. É um particípio, diatêmeno ou diatêmenos. E como foi traduzida por testador nos versículos 16 e 17,
mas assim como a palavra diateque, ela pode significar realmente aquele que faz o testamento, ou pode significar também aquele que faz a aliança, ou aquele que ratifica a aliança. O ponto aqui que eu quero trazer para vocês como problema exegético é que eu, estudando essa passagem, cheguei à conclusão, seguindo a opinião de várias autoridades aí no estudo do Novo Testamento, que esse texto ele ganha um significado melhor, mais apropriado e teologicamente mais profundo quando você traduz a palavra diateque não como aliança no versículo 15 e testamento no versículo 16 e 17, como a nossa Almeida Revista Atualizada faz, e muitas outras versões também fazem. O sentido da passagem se torna mais claro, mais teologicamente profundo, se você mantiver nos versos 15, 16 e 17 o sentido de aliança. E se você traduzir ao invés de testador, você colocar ali aquele que faz aliança ou aquele que ratifica a aliança. Essa é a tradução que eu proponho aqui no quadradinho do lado do texto grego. Foi a tradução que eu formulei e eu propus, e que fica diferente da ARA, principalmente por esse viés de ter traduzido a palavra diateque como aliança e o particípio diatêmenos como ratificador da aliança. Nesse sentido, nós lemos o texto. E por isso, de uma nova aliança é mediador, a fim de que, tendo acontecido uma morte para a remissão das transgressões sob a primeira aliança, os que têm sido chamados recebam a promessa da eterna herança. Até aí, muito parecido. E aí também a ARA traduziu o diateque, que aparece 2 vezes, como aliança. Agora, nos versos 16 e 17, há uma mudança bem grande. Onde, pois, há aliança, há necessidade de demonstrar a morte do ratificador da aliança. Pois uma aliança firma-se sobre mortos, porque doutra sorte não vigora enquanto vive o ratificador da aliança. Portanto, qual é o problema exegético que esse texto propõe para nós? O que se pretende resolver? A palavra diateque nessa passagem deve ser traduzida como testamento ou deve ser traduzida como aliança? Aliás, algumas possibilidades se apresentam para nós. Nós devemos traduzir a palavra como testamento em todas as 4 ocorrências, inclusive no verso 15. E essa é uma hipótese defendida por muitos poucos estudiosos do Novo Testamento. Dos que eu pesquisei, apenas Lenski defende essa ideia. Essa palavra deve ser traduzida no verso 15 e também no verso 18, onde ela aparece em elipse. Ela deve ser traduzida no verso 15 e no verso 18 como aliança, e em todas as outras ocorrências no livro de Hebreus como aliança, mas apenas nos versos 16 e 17 como testamento. E a maioria dos intérpretes defende essa posição. Então você tem bons intérpretes, né, como Kistemaker, como Gerhard dos Vos, como quem mais? Artrich, o autor do comentário Hermeneia, Zuck, o autor do capítulo de Hebreus na teologia do Zuck, o George Elton Led, muitas boas autoridades defendem que você deve traduzir dessa forma: aliança no verso 15, no verso 18, testamento no verso 16 e verso 17. O autor de Hebreus teria feito um jogo de palavras com outro sentido da palavra diateque. E muitos outros estudiosos, é uma posição minoritária, sim, mas há algumas autoridades muito importantes que defendem essa posição também, entendem que o mais correto seria manter o sentido de aliança nas 4 ocorrências. E também a partir do verso 18, onde aliança continuará sendo usado, diateque continuará sendo usado com o sentido de aliança. Então a ideia seria que no verso 15
a tradução é como aliança. Por isso mesmo ele foi feito mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, aqueles que têm sido chamados recebam a eterna herança. Pois uma aliança só é firme quando é demonstrada, quando intervém a morte do ratificador da aliança. Então, a ideia é manter o sentido de aliança ao longo de toda a passagem. E essa, portanto, é a posição que nós defendemos. Né? Que nós defendemos. Mas, afinal, por que essa dubiedade é possível? Qual que era o sentido de diateque no mundo helenístico, ou seja, no mundo do Novo Testamento, no mundo do grego do Novo Testamento? O fato é, a palavra diateque, no seu sentido convencional, no seu sentido corriqueiro, ela significava realmente testamento. Esse era o sentido jurídico da palavra para os gregos, no mundo grego. Quando isso foi demonstrado no século XIX, o pêndulo da interpretação se voltou para o sentido de testamento. Houve quem propôs que deveria se fazer uma revisão do Novo Testamento e traduzir, todas as vezes que a palavra diateque aparece, traduzir como testamento, porque esse era o sentido jurídico no mundo helenístico. Porém, o fato é que a palavra diateque, ela tem um sentido mais primitivo. Ela tem um sentido, etimologicamente é possível que você veja nessa palavra o sentido de aliança ou pacto. Por quê? Veja só, essa palavra, ela etimologicamente deriva de um verbo grego, que é o verbo diatítemi. E esse verbo diatítemi, ele tinha dois sentidos muito interrelacionados, mas dois sentidos diferentes. Ele significava dispor à própria vontade, ou dispor para si mesmo, na voz média, e daí a ideia de uma disposição de última vontade, ou um testamento, mas havia nesse verbo também a ideia de impor um tratado ou um pacto, impor a sua vontade sobre outro, ou seja, fazer uma aliança, fazer um tratado, estabelecer um pacto. E fazer um pacto na posição de alguém que é superior, de alguém que define os termos, que impõe os termos desse pacto ou desse tratado, como um soberano que conquista uma nação, ou um soberano, um sucerano que tem um vassalo e que decide fazer um pacto com esse vassalo porque quer oferecer proteção, mas está numa posição de superioridade, estabelece os termos. Então, há esse sentido relacionado ao verbo diatítemi, e como a palavra diateque deriva desse verbo, ela guarda esse sentido. Ela também possui esse sentido. Há um sentido viável, etimologicamente falando, para se usar diateque não apenas como testamento, mas também como aliança. A questão que se coloca para nós é qual o sentido de diateque nessa passagem. E eu argumento no meu trabalho em favor de aliança baseado em alguns argumentos, em alguns fundamentos. Um deles é o uso canônico da palavra diateque, ou seja, como diateque é usado, como essa palavra é usada em toda a Escritura Sagrada. Eu vou procurar mostrar isso para você da forma mais rápida que eu puder. Né? A gente tem que olhar, para entender o uso canônico de diateque, para a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, uma tradução chamada Septuaginta. Essa tradução foi feita no século II, no século I antes de Cristo, muito perto do Novo Testamento, por judeus que viviam no mundo grego. Uma tradução que demorou muito tempo, levou anos para ser concluída. E é interessante a gente olhar para a Septuaginta porque essa palavra ela é empregada com muita frequência.
com muita frequência. Ela ocorre na Septuaginta mais de 360 vezes. Por quê? Por que ela é tão importante e frequente na Septuaginta? Porque na Septuaginta, diateque vai traduzir um termo central do Antigo Testamento, que é o termo berite. E berite significa, de maneira recorrente e de maneira unívoca, sempre aliança. Berite só tem um sentido no Antigo Testamento, ou brite, como alguns preferem. E esse sentido é o sentido de aliança. Então, e é uma palavra central no Antigo Testamento, vocês sabem disso, né? A ideia, o conceito de aliança é um dos conceitos teológicos centrais do Antigo Testamento. E a palavra que significa aliança ali é a palavra brit. Agora veja, diateque foi a palavra usada pelos tradutores da Septuaginta para traduzir a expressão brit. E, portanto, é mais do que natural nós chegarmos à conclusão que, se diateque traduz uma palavra que inequivocamente significa aliança, diateque foi usada pelos tradutores da Septuaginta com o sentido de aliança. O sentido de diateque na Septuaginta, naturalmente, é aliança e não testamento. Aí, muitos estudiosos de grego vão argumentar que há um equívoco por parte dos tradutores da Septuaginta ao escolherem essa palavra, que eles fizeram uma escolha desajeitada, que eles escolheram uma palavra que significa outra coisa. E realmente estudioso de cultura clássica, de língua antiga, inclusive estudioso da Bíblia, muito estudioso da Bíblia, é prepotente mesmo. E a pessoa acha que é capaz de saber mais do que quem vivia naquela época e tomou essa decisão. Eu acho que há um pouquinho de arrogância nisso aí. Mas esses estudiosos vão argumentar que essa escolha foi uma escolha meio fanfarrônica. Foi uma escolha equivocada. Porque, afinal de contas, diateque significa testamento. Haveria um outro termo para ser escolhido, como, por exemplo, o termo sinteque, que significa também pacto, aliança entre duas pessoas iguais. Ocorre que os tradutores da Septuaginta, eles não se equivocaram quando escolheram esse termo grego. Eles conheciam muito bem tanto a língua de origem quanto a língua de destino. Eles eram judeus que conheciam a sua escritura sagrada, conheciam a palavra de Deus, aquilo que era a palavra de Deus para eles, conheciam a Bíblia hebraica, e eles eram judeus que viviam em Alexandria e, portanto, eram extremamente versados na cultura helênica e na língua grega. Por que eles escolheram diateque? Eles escolheram diateque porque eles sabiam que essa palavra carregava o sentido de pacto. Como eu mostrei para vocês, etimologicamente isso era possível. E veja, diateque tem uma nuance que mesmo Brit não tem. Aponta para um pacto feito não entre iguais, mas aponta para um pacto feito entre alguém que está numa condição de impor os termos do pacto. E é exatamente esse o sentido de Brit na maior parte das ocorrências. É certo que Brit traduz também um pacto entre duas pessoas iguais, por exemplo, o pacto entre Davi e Jonatas. Mas a maioria das vezes que Brit é usado no Antigo Testamento, é usado em referência ao pacto entre Deus e o povo. E nesse caso, Deus age como um sucerano, e o povo é o vassalo dele. E é Deus quem estabelece os termos do pacto. É Deus quem toma a iniciativa do pacto, é Deus quem define o que vai aparecer no pacto, é Deus quem faz o pacto, quem governa o pacto. Portanto, a escolha foi mais do que feliz. Os tradutores da Septuaginta sabiam que esse sentido era possível, e sabiam que não havia equívoco em escolher essa palavra diateque. E mais do que isso, o fato é que no período interbíblico, por que Brit aparece mais na Septuaginta do que... Desculpa. Por que diateque tem mais ocorrências na Septuaginta do que Brit tem na Bíblia hebraica? A Brit aparece 270 vezes na Bíblia hebraica. E Septuaginta aparece mais de 360 vezes na Septuaginta, diateque.
Primeiro porque há material extra-canônico na Septuaginta. Os tradutores colocaram os livros de Macabeus, colocaram a Sabedoria, Sirac, várias outras coisas que não estão na Bíblia hebraica. E também porque todas as vezes que a Bíblia hebraica omitiu a palavra aliança, por exemplo, quando a Bíblia hebraica falava da a tenda, né, a arca, e não falava da aliança, o tradutor da Septuaginta completou a ideia e colocou da aliança, porque a arca é a arca da aliança. Isso aumentou o número de ocorrências. Mas também, se você olhar nesse material intracanônico, esse material extracanônico e intertestamentário, por exemplo, do livro de Macabeus, você está ali no momento helenístico. Você está ali na cultura judaica moldada dentro dos padrões do helenismo. E o livro de Macabeus usa diateque com sentido claro de pacto. Não há dúvida nesse sentido. E a palavra usada é diateque mesmo, porque Macabeus foi escrito em koiné. Então tudo isso para argumentar que, sem dúvida nenhuma, o sentido de diateque na Septuaginta é aliança, não guarda nenhuma relação com a ideia de testamento, e não é um sentido desajeitado. Muito pelo contrário, os tradutores escolheram uma palavra ideal, uma palavra exata, para traduzir um conceito-chave do Antigo Testamento. Bem, aqui eu posso ser bem mais breve com vocês para dizer que no Novo Testamento o sentido de aliança ele guarda estreita correlação com o sentido que aliança tem na Septuaginta. Não é uma palavra que aparece muito, a não ser na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus esse conceito é fundamental, mas no restante do Novo Testamento ele não aparece com a mesma frequência, com a mesma proeminência que no Antigo Testamento. Mas em alguns textos em que esse termo tem um sentido muito profundo, como por exemplo em Mateus 26, 28, 1 Coríntios 11, 25, a instituição da ceia do Senhor, o sentido é ligado à ideia de brite no Antigo Testamento. Essa é a nova aliança no meu sangue. É claro que Jesus está se referindo a toda a carga teológica que a aliança tem no Antigo Testamento, né? E ali não há dúvida, a tradução correta de diateque é realmente aliança. E os tradutores vão argumentar que diateque deve ser traduzida como aliança em todas as suas ocorrências, exceto Hebreus 16 e 17. Então, chega a ser até meio misterioso por que nesse texto em Hebreus os intérpretes insistem em dizer que Hebreus 16 e 17 é um jogo de palavras com sentido jurídico do termo diateque, o sentido de testamento, e não deve ser mantido o sentido de aliança. Então, com exceção desse texto aqui, Hebreus 9, 16 e 17, defende-se que o sentido de diateque sempre é o sentido de aliança. Mas, nessa passagem em particular, o autor de Hebreus quis fazer um jogo de palavras e quis usar a ideia de testamento para dar a entender que, assim como no caso de um testamento uma morte é necessária, no caso da mediação da nova aliança por Jesus, era necessário que ele morresse para que o povo recebesse a herança da nova aliança. Mas eu pretendo mostrar para você agora, por meio de 4 argumentos, que nós não precisamos pensar que a morte envolta aí nesses versículos é a morte de um testador. Não precisamos desse contexto helenístico de testamento para entender esse texto. E, na verdade, se nós mantivermos a ideia de aliança, o sentido é muito melhor. E eu quero mostrar para você por quê. Então, só para... Eu vou até seguir em frente aqui, e nem vou mostrar a passagem que eu tinha transcrito, para a gente olhar para 4 argumentos em favor de aliança, como a melhor tradução para diateque nesse texto, Hebreus 9, 16 a 17. Diateque, eu não sei exatamente qual a melhor pronúncia. O primeiro argumento é léxico-gramatical. Do ponto de vista léxico-gramatical, ou seja,
da gramática natural da passagem e do sentido da palavra, do sentido próprio da palavra nesse texto, é melhor que se traduza como aliança. Por quê? Veja, o verso 16 diz que é necessária a morte do testador ou do ratificador da aliança, ou é necessário que se demonstre a morte. Se você olhar lá na passagem, o autor de Hebreus ele vai dizer, na verdade, que não é a morte que é necessária, e sim a evidência da morte. E no caso de um testamento, não é o relatório da morte ou a evidência da morte que é necessária, e sim a própria morte do testador, né? É necessário que se demonstre, que se reporte a morte quando você tem uma aliança, né? O texto ele diz assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, ou é necessário que se demonstre a morte do testador. Na verdade, não é necessário que se demonstre a morte do testador. A morte ela ocorreu mesmo, né? Agora, num rito de aliança, a morte simbólica do ratificador da aliança, a morte cerimonial, precisa ser representada. E aí é esse sentido que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui. Além disso, veja a costura entre os versos 15 ao 18. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Porque, no verso 16, onde há aliança, é necessária a demonstração da morte do ratificador da aliança. Pois, verso 18, pelo que. Então, veja que do verso 15 até o verso 18, há toda uma construção gramatical de conjunções ligando um verso no outro. Né? Isso demanda uma argumentação lógica congruente. E se você argumenta que o autor de Hebreus simplesmente usou uma mesma palavra com dois sentidos diferentes em um texto com uma costura tão minuciosa, isso realmente demanda muita, vamos dizer assim, o ônus da prova fica do lado de quem tá defendendo isso. Porque se um texto é tão bem costurado, se ele é tão conectado por conjunções da maneira como esse texto, da maneira como essa passagem é construída, é muito estranho a gente imaginar que o autor de Hebreus brincou com o sentido de uma palavra. São duas palavras para nós em português, mas é a mesma palavra em grego. Demandaria muito esforço mental por parte dos leitores deduzir, chegar à conclusão que diateque nesse texto aí significa testamento e não aliança. Se coloca no lugar do leitor em grego, do primeiro leitor, né? Ele espera que o texto signifique, que o termo signifique aliança. O termo vem sendo usado como aliança na carta inteira. Aí você chega nessa passagem, que é o ponto culminante da argumentação do autor de Hebreus a respeito da temática do sacerdócio de Cristo conectado à nova aliança, e ele imagina que os leitores dele vão fazer esse esforço mental, esse malabarismo mental para sacar o sentido de testamento do nada, né? Em uma passagem que está muito interconectada. Portanto, é muito difícil a gente imaginar que essa era a ideia do autor de Hebreus, né? E outro aspecto que salta aos olhos aqui é o que aparece no verso 17, que diz: pois um testamento ou uma aliança só é confirmado no caso de mortos, e no grego está no plural também. Ora, um testamento não é válido no caso de mortos, é válido no caso de um morto. Agora, no rito de aliança, nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, era necessário que muitos sacrifícios fossem feitos para que a aliança fosse confirmada. Né? Então, esses são os argumentos léxicos gramaticais. O contexto literário, né, nós já falamos a respeito dele,
o parágrafo que aparece aí de 15 a 22 conclui um longo argumento de que a nova aliança de Jeremias é cumprida em Jesus, né? Ele é iniciado aí com a ideia de por isso mesmo. Veja, toda a argumentação é construída em cima do conceito de aliança. Seria cabível, seria razoável que o autor de Hebreus exigisse, como eu disse, que os leitores fizessem esse malabarismo mental e deduzissem que em 16 e 17 o sentido da palavra diaté, que não é aliança e sim testamento? É muito forçado, no meu modo de ver, né? Para ser mediador da nova aliança, Jesus teve que derramar seu sangue em um ritual de aliança. Veja, a palavra aqui usada é a palavra mediador, que não tem conexão, garantidor, fiador, não tem conexão com a ideia de testamento, mas tem uma forte conexão com a ideia de aliança. Tá? E todas as ideias aqui se relacionam. A ideia da nova aliança, a ideia do contexto sacrificial em cima do qual o autor de Hebreus está argumentando, né? E a ideia do rito de aliança aqui. Ele está defendendo a ideia de que é necessária uma morte para que a nova aliança seja ratificada. Como resultado da obra do mediador, do ratificador, uma herança é garantida, da mesma forma que no Sinai, sacrifícios fizeram de Israel um povo herdeiro. Então o contexto literário milita em favor da ideia de aliança que soa, que se encaixa muito mais naturalmente na argumentação do autor de Hebreus do que a ideia de testamento. Vou caminhando aqui para o fim, pessoal, para não ficar tão longo para vocês. Né? O próximo argumento é o argumento histórico-cultural. E esse argumento é muito importante, talvez decisivo, para a gente concluir qual é o sentido de diaté aqui nessa passagem. Veja, Jesus é descrito como um herdeiro primogênito no livro de Hebreus, que teve que morrer para receber a sua herança. Você olhar lá no início do livro de Hebreus, você vai ver que existe essa argumentação. Os irmãos, os chamados ou os fiéis, também são herdeiros juntamente com Jesus. Por causa da obra de Cristo como mediador, eles já desfrutam a sua herança em parte, ainda não no todo. E o conceito de testamento é estranho a todas essas categorias. Veja, no caso de um testamento, ninguém tem que morrer para receber a herança. Pelo contrário, melhor dizendo, né, quem morre, no caso aqui do argumento de Hebreus, foi o herdeiro que morreu. Né? O herdeiro é que morreu. O herdeiro é que fez alguma coisa a fim de que a herança fosse recebida. E ele é descrito como primogênito. Aqui, a ideia de herança é conectada, né? Não a ideia de testamento do pensamento helenístico. Né? No pensamento helenístico, essa conexão entre primogenitura e testamento não faz sentido. Né? Alguém dispõe os seus bens para outro receber após a sua morte. Né? E aqui o herdeiro é que morre em Hebreus. É o herdeiro que morre. Né? É o herdeiro primogênito que morre e que divide a sua herança com outros. Então a ideia soa absurda se for compreendida à luz do contexto do testamento dos gregos. Né? A ideia de repartir uma herança na qualidade de primogênito também é estranha ao conceito de testamento. O testamento simplesmente delega um bem a alguém. Mas da onde o autor de Hebreus está tirando essas ideias? De um primogênito que recebe herança e que reparte essa herança com outros. Ele está tirando do conceito semítico de herança e primogenitura. O fato na cultura semítica, a ideia de testamento era simplesmente desconhecida até
no período depois de Herodes. Era totalmente desconhecida, era estranha a cultura judaica. Essa ideia de testamento não era assim que se passavam bens. Os bens eram passados ao primogênito, geralmente em vida, e o primogênito ficava incumbido de dividir esses bens entre os outros irmãos. Então, esse conceito de testamento é um conceito totalmente estranho para a cultura judaica. E veja aqui o argumento de Hughes, que é um estudioso da cultura clássica. É simplesmente inverossímil e completamente carente de suporte material clássico e papirológico sustentar que um testamento era legalmente válido somente quando o testador morria. É impossível que Diateque, nesses versos, se refira a qualquer forma conhecida de testamento na prática legal helenística ou em qualquer outra. Por quê? Porque tanto na cultura grega quanto na cultura romana, da qual nós herdamos a ideia de testamento, um testamento não é válido quando o testador morre. O testamento é válido quando ele é notarizado, quando ele é registrado no cartório. E já era assim no contexto helênico. Então a ideia de que uma morte é necessária para um testamento ser válido é completamente estranha às categorias jurídicas do mundo helênico, do mundo romano e do nosso mundo. Então esse texto não faz sentido juridicamente falando, se lido à luz das categorias do mundo grego. Por quê? Porque o pano de fundo histórico-cultural não é grego. É o quê? É semítico. O contexto são os ritos pactuais do mundo semítico. É o rito de aliança do mundo semítico que demanda a morte a morte simbólica daqueles que estão firmando a aliança para que a aliança seja válida. Você já viu isso no Antigo Testamento? Talvez você não esteja lembrando, mas você já viu sim. Olha só, Gênesis 15, Deus fazendo uma aliança com Abraão. O que Deus manda Abraão fazer? Deus manda Abraão, ao cair da tarde, cortar animais no meio, vários animais. Ele corta cabritos, ele corta ovelhas, ele corta novilhos, ele mata as aves e depois um fogo passa no meio. O que esse ritual estranho, até meio macabro para nós, era um ritual extremamente conhecido no mundo antigo, na cultura semítica antiga. Era o rito de aliança. Aquele animal que morria ali, ele era chamado Doritos. Ele simbolizava a morte daquele que perfazia a aliança. Portanto, para que uma aliança seja cortada, e esse é o sentido do verbo hebraico, cortar uma aliança significa fazer uma aliança, um animal tem que morrer. Muitos animais têm que morrer, na verdade. Uma aliança só é válida no caso de mortos. Portanto, o contexto cultural por trás dessa passagem de Hebreus não é o contexto helenístico, é o contexto judaico-semítico do mundo antigo. E o sentido bíblico-teológico também milita em favor de aliança. Veja, toda a argumentação do capítulo 7 ao capítulo 10 é um contraste entre a antiga e a nova aliança, que leva em conta elementos litúrgicos do culto do Antigo Testamento. E o culto do Antigo Testamento envolvia sacrifícios de aliança. O culto operacionaliza a aliança e a aliança estrutura o culto. O argumento bíblico-teológico envolve elementos bíblico-litúrgicos e não argumentos legais e gentílicos. Portanto, nós vimos aqui 4 argumentos que favorecem a leitura desse texto, versículos 16 e 17 do capítulo 9 de Hebreus, com sentido de aliança e não sentido de testamento. A ideia é que nos versículos 15, 16, 17 e também no versículo 18, no qual o termo aparece implícito, o termo grego diateque deve ser lido como aliança, que é o sentido no qual ele é empregado em todo o Novo Testamento, e não como testamento, como alguns intérpretes querem sustentar, simplesmente porque a língua grega fornece suporte para essa dubiedade. O autor de Hebreus não se valeu da dubiedade do texto. Ele empregou o termo no sentido natural
tendo em vista o seu uso em todo o cânon da Escritura Sagrada, que é o sentido de aliança. E isso traz implicações teológicas para essa passagem. E a respeito disso nós vamos falar na nossa próxima aula. Muito obrigado por acompanhar. Eu espero que a minha explicação tenha ficado clara para você. É claro que esse não foi um estudo fácil, envolveu todo um trabalho de pesquisa exegética, mas isso mostra para você que há certas passagens bíblicas que precisam de um estudo mais aprofundado para que sejam compreendidas de maneira mais precisa. Não significa que você vai ter que fazer isso na sua leitura devocional da Bíblia. Não. O Espírito Santo vai falar com você quando você se dispor a ouvir Deus falando por meio da Escritura Sagrada na sua leitura devocional. Não significa também que você tem que fazer um estudo como esse em todas as passagens. Muito pelo contrário, graças a Deus, na maioria das passagens bíblicas o sentido é bastante autoevidente. Nós não precisamos de mergulhar em uma exegese técnica como essa para entender o sentido da passagem. Porém, se você é líder da sua igreja, se você é pastor da sua igreja, se você prega para que o povo de Deus cresça e se torne mais maduro, eventualmente você vai se deparar com passagens que são mais difíceis. E nesse caso, um estudo exegético aprofundado do texto, um estudo mais técnico, se mostra necessário. E essa passagem ilustra bem como esse estudo pode trazer à luz certos sentidos teológicos que ficam, de certo modo, comprometidos se a leitura certa não for feita. Eu vou falar a respeito desse sentido teológico quando a passagem é lida dessa maneira na nossa próxima aula. Eu espero ver você lá. Deus abençoe grandemente a sua vida.